Rosário Meli Castro, a diretora da Máxima, e também João Amaral Santos, jornalista de investigação do Correio da Manhã, juntam-se a nós neste Jornal à Hora do Almoço. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. João Amaral Santos, o que é que já foi possível apurar exatamente sobre aquilo que conduziu à detenção de André? Bom, este vai ser um inquérito certamente longo. Nós sabemos que o número de pessoas envolvidas nos ficheiros Epstein, que foram divulgados nos Estados Unidos, embora semi-divulgados, porque muitas das informações que constam nesses ficheiros estão rasurados. Nós sabemos que há 300 nomes de pessoas ilustres, ricos e poderosos que constam nesses ficheiros. Nem todos terão, obviamente, cometido crimes, mas não sabemos muitos dos factos que podem ser apurados depois desses ficheiros serem investigados. O Reino Unido tinha aberto uma investigação há cerca de uma semana no âmbito deste caso de Jeffrey Epstein, e o que está aqui em causa, para já, é uma acusação de má conduta em cargo público, que as pessoas que nos estão a ver em casa podem julgar que é um crime menos grave do que o tráfico sexual e o abuso sexual de menores, mas na realidade, em termos de moldura penal, este crime pode levar a uma condenação a prisão perpétua para o príncipe ou o ex-príncipe André. Estamos a falar de informações sensíveis e confidenciais do Reino Unido que foram partilhadas por este ex-membro da Casa Real. Enquanto enviado comercial do Reino Unido. Não é? Enquanto enviado comercial, portanto... No exercício dessas funções. Aqui, resumindo, esta história era para que o seu amigo, Jeffrey Epstein, retirasse benefícios financeiros das informações sensíveis e confidenciais que teriam esses documentos, oportunidades de investimento, de negócio, e que terão certamente engrossado a riqueza deste multimilionário norte-americano e predador sexual. Claro que no âmbito desta investigação vão certamente vir à baila os crimes de tráfico sexual de que André alegadamente terá cometido. E que tem sido de facto o grande foco também no âmbito de todo este escândalo, este processo. Rosário, falamos de um terremoto político e financeiro, é isso que representa este caso, mas também não deixa de ser um terremoto social por todas as pessoas que envolve, e aqui no que diz respeito naturalmente à Casa Real Britânica, ainda que André já tenha sido destituído. As informações que temos, e como estávamos a falar, é que é apenas por esse lado de má conduta em cargo público, num determinado espaço de tempo, essa função que ele tinha. Mas não se descarta, pelo menos pelo que eu ouvi na BBC, que o lado dos crimes sexuais continuem a ser investigados. Mas neste momento acho que é só essa parte. O que deixará certamente as vítimas um bocadinho sensíveis, porque esse lado da história, mais uma vez, é deixado um bocadinho de parte. Talvez porque seja difícil de provar, porque haja uma série de questões, mas chamará a atenção certamente para as vítimas, mas por enquanto é apenas o lado dos crimes financeiros. A parte financeira, não é? O Exato. Crime financeiro. Mas tem muita relevância porque é muito importante recordar a história da Virgin Jeffrey, que se matou há 2 anos, penso eu, precisamente por causa deste caso, e que ao já detido, já estava detido, foi em prisão, sim. Não. A Virgin... uma das vítimas. Uma das vítimas, sim. Que terá sido alegadamente uma das vítimas de André, sim. Terá sido uma das vítimas de André. Em abril de 2025. Se suicidou, sim. E que aparece naquela famosa fotografia em que está ao lado do André e que tem a Elaine por trás, e que ele sempre negou que fosse uma fotografia real, verdadeira, e que depois se veio a provar que era uma fotografia verdadeira, embora, na verdade, não tínhamos ouvido muito falar disso. Só ouvimos falar do príncipe a dizer que não era uma fotografia verdadeira, e a outra parte não ouvimos muito. E ela suicidou-se em 2025, e isso acho que também ajudou um bocadinho a que houvesse uma pressão social e uma pressão sobre a família real para abordar este tema. Mas, na verdade, a família real falou disto 2 vezes, falou do facto de estar ao lado das vítimas, e falou mais uma vez sobre as vítimas num segundo momento, mas não disse muito mais. E disse que estava disponível para colaborar, mas dificilmente veremos propriamente a família real colaborar. Nós estamos a falar da família real e estamos a ver precisamente aqui a primeira reação do rei Carlos III, aqui em destaque nesta notícia, a afirmar que a lei deve seguir o seu curso. Depois da prisão de Andrew, é assim a Casa Real Britânica a quebrar o silêncio depois desta detenção desta manhã. Mas com que imagem é que fica a família real? Enfim,
Tem sido todo um processo difícil que levou, inclusive, à retirada de títulos de André, não há muito tempo, foi no final do ano passado, final do ano passado. Sim, passou muito pouco tempo. O que é que mais pode ser feito para que eu acho que a história da Virgínia, esta mancha não seja tão abrangente, digamos? Eu acho que a história da Virgínia deixou já uma mancha muito complicada na família real, no antigo príncipe e na família real. Neste momento, sabemos que em Inglaterra a família real faz parte de uma estrutura há muito tempo e está muito enraizada. Não sei até que ponto haverá algum questionamento que justifique que continue a ser tão importante como é até agora. Acho difícil, mas não deixa de fazer alguma moça no sentido em que vemos aqui, e falávamos disto no outro dia aqui no Now, esta porta super aberta, escancarada para como estas elites se comportam, e se há símbolo gigante dessas elites que são a quem nada acontece, são as famílias reais de diferentes países, porque nem sequer foram eleitas, porque têm uma série de condicionantes que fazem com que, de certa forma, estejam acima da lei. E neste caso, o Andrew estava a cumprir, tinha sido escolhido para cumprir um papel político de relação entre países sem qualquer tipo de eleição, apenas por fazer parte da família real, por ser irmão do rei. Portanto, é importante. André, que tem colocado a família real aqui em diferentes embaraços ao longo dos anos. A família real, na prática, já o tinha deixado cair com a retirada dos títulos reais e com a expulsão da sua mansão em Windsor. Já tinha manifestado publicamente que não estava... Mas continua a viver em terrenos reais, na verdade. Sim, no condado de Norfolk, de facto, continua a ser uma propriedade da Casa Real Britânica. É um embaraço, como a Rosário dizia, que é difícil de superar. O príncipe William tem sido mais vocal nas críticas ao seu tio, referindo ou surgindo notícias que ele desejava que ele já tivesse sido banido da família real há mais tempo. Mas, de facto, é uma mancha que é difícil de superar. Mas eu gostava só de realçar, a Rosário acho que tocou no ponto essencial. Tudo isto acontece devido a este clima de impunidade que os ricos e os poderosos envolvidos neste caso Epstein beneficiavam. Beneficiavam, beneficiavam, porque ao longo de todos do passado, portanto, mas no momento em que cometiam esses crimes. Não, ao longo de todos estes anos... Mas a investigação que agora está a ser levada a cabo vai trazer essa reviravolta necessária? Ainda não, porque a administração de Donald Trump não tem, para já, contribuído para a total transparência dos factos. Sim, zero, apenas pelo contrário, só tem feito o contrário. E para já o que tem importado ao presidente norte-americano é imputar responsabilidades, em todo este caso, aos seus adversários políticos, neste caso, que também estão envolvidos, nomeadamente o ex-presidente Bill Clinton, e tentar, digamos, ilibar-se do envolvimento que tinha e que era próximo ao longo de alguns anos com Jeffrey Epstein, nomeadamente em Palm Beach, na Flórida, onde eles eram vizinhos. E queria também só realçar que, de facto, é verdade. Neste momento, é a má conduta em cargo público que está a ser aqui, que está aqui em causa e que está a levar, digamos, a este inquérito que está a decorrer no Reino Unido. Mas muitos dos crimes de André terão ocorrido também em território norte-americano. Ele era uma visita frequente das propriedades de Jeffrey Epstein, tanto em Nova Iorque como, alegadamente, na ilha privada no Mar do Caribe. E, portanto, esses crimes provavelmente não poderão ser julgados no Reino Unido. De qualquer maneira, eu tenho esperança que este seja o primeiro passo para que as vítimas desta rede enorme possam ter a justiça que merecem, nomeadamente a Virginia Giuffre, que não suportou a pressão mediática, e acabou por pôr termo à sua vida, e que também sejam revelados os outros nomes que cometeram crimes no âmbito desta rede, no âmbito deste caso. Uma polémica Janete, que só agora há uma história engraçada engraçada no péssimo sentido, uma história interessante que mostra até onde vai o poder da família real e destes elites que falamos, é que no caso da Virgínia, ela escreveu depois as memórias que saíram postumamente ao seu suicídio, e ela queria que aquela fotografia aparecesse na capa. Só que ela não tinha o original da fotografia, então não conseguiam de alguma forma encontrar na internet sem que ficasse com boa qualidade. Porquê?
porque como foi tão atacada, ela foi tão atacada por aquilo ser uma suposta montagem, etc., a imagem dela foi tão denegrida que ela não conseguia arranjar a fotografia. Porquê? Porque o FBI lhe levou a fotografia. O FBI é que tinha a fotografia. Em qualquer momento lhe devolveu a fotografia. Então é interessante ver como essa pressão funciona ao mais alto nível. E havia uma certa proteção, não é? E como há uma certa proteção de figuras como o Andrew. Rosário, Meli Castro, João Moral Santos, muito obrigada por terem estado aqui neste Jornal Hora de Almoço, num tema que vamos continuar a acompanhar e que envolve o ex-duque de York. Ele que atuou como enviado comercial do país, do Reino Unido, entre 2001 e 2011 e vê-se agora detido, suspeito de ter partilhado informações confidenciais no âmbito deste trabalho. Ele que também aparece muito associado a Jeffrey Epstein, um dos maiores escândalos sexuais dos Estados Unidos, que vai ganhando corpo.